tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã no Brasil, iniciando uma série falando do Som do Céu, importantíssimo, e hoje vamos ter o privilégio de ter aí um filho legítimo do Clube da Esquina, o Telo Borges, e tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana ouvir o testemunho dele. Mas... deu certo! Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Tô ouvindo bem. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer aqui esse privilégio de poder conversar contigo. Esse espaço aqui, desde aí do começo da pandemia, nós temos falado muito de música e de história, né? História da música, ouvindo os relatos, os testemunhos e poder conversar contigo. Diga. Deixa eu falar o seguinte. Eu preciso sair só para poder acionar o Wi-Fi aqui, que ele caiu, mas é só uma vez. Eu volto. Não, tranquilo. Tá bom, sem problema. Pode ser. Tá? Enquanto isso, a turma vai chegando aqui. Pode isso aí, vai pode lá. Deslocar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, vocês viram um minutinho e ele já estará conosco aqui. Talvez nem caia. Vamos ver se vai cair. Acho que talvez nem caia, viu, Telo? Caiu. Então vamos esperar um minutinho aqui. Sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar aqui com o grande Telo Borges e saber um pouquinho, não só da trajetória dele na música, que é incrível, ele faz parte de um dos movimentos musicais brasileiros assim, mais importantes que nós temos, o Clube da Esquina, a gente pode dizer que envolve um movimento, e a experiência dele com o Som do Céu, né? O que aconteceu ali no Som do Céu. Então, ele precisou agora, só por uma questão de Wi-Fi, você que gosta, que sabe, pode encaminhar aí a live, convida, manda para outras pessoas, porque é muita história, né? Muita coisa importante aí para ouvirmos hoje. Então, vamos lá, enviou uma solicitação, acho que ele voltou, vamos ver. Creio que agora vai dar certo. Johnny, momento histórico. É bacana ouvir essas histórias, né? Vamos ver. Acho que agora... Deu certo? Agora eu estou para valer agora. Aí, tá com Wi-Fi. Muito bom. Então, retomando aqui, seja bem-vindo. Que prazer poder conversar contigo essa manhã, viu? Cara, o prazer é todo meu, pastor. Estou aqui à sua disposição. Muito feliz de estar participando dessa live sua aí também, viu? Que bacana. Então, eu normalmente, Telo, quando eu converso com os meus entrevistados aqui, eu faço uma pergunta sobre a música e como ela cruza com o evangelho. Você tem uma história musical incrível, né? Uma herança musical. E antes de chegar nessa questão, é óbvio que eu quero aproveitar e perguntar para você aí sobre o teu início, o teu contato com a música, como é que foi aprender e se apaixonar pela música num meio tão musical. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu início musical. Eu sei que vai lá para a infância, né? Mas a gente queria conhecer um pouco dessa história também. Essa história é uma coisa que eu trago da minha família, né? Eu na minha primeira infância, eu via meus irmãos tocarem, ensaiarem, eu testemunhava os meus pais cantando hindu, meu pai fazendo a primeira voz, a minha mãe fazendo a terça acima. Isso desde pequeno, eles cantavam em casa, na mesa, né? Depois do almoço. E aí é uma coisa da família mesmo, essa tendência musical. E que o Marilton, que é meu irmão mais experiente, ele conheceu o Milton, que foi morar numa pensão no mesmo prédio que a gente morava. As coisas, né, as coisas que Deus orquestra de uma maneira que a gente não compreende, mas tudo é a mãozona dele, né? É a mão de Deus em cima de tudo. Então ele coordenou isso, ele colocou o Milton para morar numa pensão no mesmo prédio que a nossa família morava. Meu pai, minha mãe e os 11 filhos que moravam no edifício. 11 filhos, né? E aí isso virou uma festa, porque
o Milton já com o negócio da música, já foi lá para casa, já começaram os ensaios. Então, a minha vida foi desde a primeira infância, observando isso e vivendo isso como criança, né? E aí eu comecei naturalmente a tocar os instrumentos, a brincar, até eu conseguir fazer minha primeira música, ter minha primeira composição gravada, e aí, natural, eu entrei na vida artística, não teve jeito. Você falou aí que já cresceu ouvindo seus pais cantando, e até para que a gente entenda, eu estou fazendo essa introdução, é claro que toda a história do Clube da Esquina é uma história importantíssima. Como a gente acaba falando para uma audiência muito focada na música cristã, existe até hoje, né, uma questão aí da música secular, da música evangélica, então alguns acabam não se aprofundando e conhecendo, né, como deveriam a música como um todo. Mas na tua infância, os teus pais cantavam ali, que músicas que te remetem a isso aí? Que você, quando escuta hoje ou quando relembra, traz aquele cheiro lá da infância, da casa? Quais as memórias musicais mais antigas suas aí? Na verdade, eu tenho duas que são mais fortes. Uma foi registrada até no nosso disco da família, que a gente gravou o disco dos Borges pela Odeon, né, do Henrique, que era aquela música que tem lá no disco. Eu vivo triste como um sapo na lagoa e ando solto pelas matas escondido. Eu vivo triste como um sapo. Aí minha mãe fazia a voz em cima. Eu vivo triste como um sapo na lagoa. Ela fazia uma terça, só que acima. Agora eu estou fazendo abaixo, mas ela fazia assim. Uhum. Outra música que eu lembro também, que marcou muito, era que eles cantavam... Jurei, mas não amar na vida, porque eu tenho sido muito infeliz. Todo o mistério do meu sofrimento é o toque de chapéu de palha, só quem diz, e não tem bis. Jurei, mas não amar na vida. Aí minha mãe fazia a voz. Jurei, mas não amar na vida, porque eu tenho sido muito infeliz. Todo o mistério. Eles cantavam juntos, isso em duas vozes, era lindo. Essas são as duas lembranças que eu tenho mais fortes, assim. Você falou que são 11 irmãos. Você nesse pódio aí, você é qual? Você está mais para o fim? Qual que é o teu número? Filho, eu sou o 10º. Ah, tá quase no final, então, ali da... Não dava para eu chegar ainda. Depois de mim teve mais um, Mauro, né, o Nico. Mas tem uma história também muito bonita do casamento dos meus pais, é que eles se casaram e ficaram 5 anos tentando ter filhos. Uau. E não conseguiam. Eles não conseguiam ter filhos. 5 anos tentando. E aí eles fizeram uma promessa para o Senhor, que se eles tivessem, se Deus abençoasse e desse um filho para eles teriam quantos filhos Deus mandasse. Olha só! Eles iam ter quantos filhos o Senhor quisesse. Então, minha mãe, a partir disso, ela teve 18 gestações. Nossa, ela 18? Teve 12 filhos, um nasceu morto, mas foi a gravidez até o final. Ela abortou mais 7, né? Abortos naturais que ela teve. Rapaz, é uma promessa. Meu amigo. E cumpriu bem a promessa, né? Cumpriu bem. Mas qual que era a profissão do teu pai? O que eles... Era música mesmo? Meu pai, com a família dessa, com esse tanto de filho, ele trabalhava em várias frentes. Ele foi policial, ele foi jornalista, ele chegou a ser presidente do Sindicato de Jornalistas aqui de Minas Gerais. Na sede lá tem até um pôster dele, lá na Avenida Álvares Cabral, aqui em Belo Horizonte. Ele foi presidente do Sindicato do Jornalista. Editorialista do Estado de Minas. Ele escreveu o editorial do jornal. E ele era também vogal da Justiça do Trabalho. Ele era da Justiça. Então, assim, eu via meu pai
na hora que ele saía, 7 horas da manhã, e depois só 10 horas da noite que ele chegava. Imagino, né? A luta para conseguir... Quando você, de fato, começou a adquirir consciência musical e do que estava acontecendo, o clube já era uma realidade, assim, já estava repercutindo? Ou não? Ou ainda demorou um pouquinho, as coisas foram acontecendo, você já conseguindo ter noção do que estava acontecendo? As duas coisas, elas aconteceram simultaneamente. Ao mesmo tempo que o Clube da Esquina foi lançado, o primeiro disco, e ele fez um grande sucesso dentro da nossa própria casa, lá dentro da nossa casa, na família, que foi nós fomos os primeiros a ouvir o disco, né? Antes de ser lançado, a gente foi ouvido lá em casa. E ele fez um maior sucesso, todo mundo amou. E a partir daí, foi simultâneo. Eu já comecei dali a tocar e a brincar nos instrumentos, até conseguir fazer a minha primeira música e aí, naturalmente, me inserir no mercado aí, na carreira musical. Você fez a tua primeira música com quantos anos e qual que foi ela? Foi o Voa Bicho. Eu fiz ela de 12 para 13 anos. Que é aquela assim, ó. Fez um ninho no meu chapéu e um buraco bem no meio do céu, que tem no nosso disco também, e que depois o Milton gravou, foi pra novela. Essa música, ela acabou, o bicho acabou voando alto. Essa música foi muito legal. Você fez no início da adolescência, e você com 10 irmãos ali, né? 9 irmãos e a turma toda. Para quem foi a primeira pessoa que você mostrou essa música? Você de cara mostrou, você ficou meio acanhado, porque o clube já estava acontecendo, já tinha toda essa questão. Você se sentia ali no direito de mostrar ou você ficou meio acanhado? Não, eu não fiquei acanhado, não. E, na verdade, eu nem mostrei para ninguém. Foram eles que foram chegando perto do piano e falaram assim, tá ficando bom isso aí. No geral, né? O Marilton, o Márcio, que eram os mais velhos, né? E aí eles gostaram, falaram assim, olha, bonitinho isso aí, o que é isso aí? Eu falei assim, eu tô fazendo isso aqui. O pessoal, está bonitinho isso aí, o que é isso? Eu falei assim, eu tô tentando fazer uma música aqui. Aí na hora que eu vi que ela tinha já condição de se impor como uma música mesmo, com a parte definida, uma melodia definida, aí eu acionei o Marcinho, que é o letrista oficial da família, né? Eu falei assim, ô Márcio, faça favor, põe a letra. Aliás, eu acionei o Marcinho para a letra porque ela já estava inscrita num festival estudantil. Ah, você inscreveu sem ter a letra ainda? Sem ter a letra ainda. A menina... Inclusive, não fui eu, o autor no festival não fui eu, não. Foi a menina que estudava no colégio. Ela falou assim, eu quero essa música para concorrer no colégio, no festival de música que vai ter. Você deixa eu entrar lá com ela? Eu falei assim, claro. E aí eu falei assim, Marcinho, nós precisamos de uma letra porque ela vai entrar no festival. E ela acabou ganhando o festival. Do Colégio Pio XII, aqui em Belo Horizonte. Olha, eu ia te perguntar sobre isso. Você fazendo música aí com 12, 13 anos, como é que era a relação com a molecada da tua idade, teus amigos mesmo assim? Você também, além da família, você era inserido numa turma de crianças que curtiam música ou você era meio estranho no ninho nessa questão musical, molecada? Como é que você relacionava a tua infância com os de fora e a música? Não, era tudo assim. Eu sempre fui um pouco mais levado, mais assim, um pouco mais diferente da turma, porque eu era muito,
eu aprontava muito, eu ficava na rua, eu fazia muita bobagem, entende? A minha infância, eu aproveitei ela demais, assim. Eu era muito moleque, vamos dizer assim. Então, eu ficava o dia inteiro na rua. Quando eu estava em casa, eu estava mexendo nas coisas dos instrumentos dos mais velhos, porque eles não gostavam também que eu ficava mexendo muito, porque eu estragava, eu batucava, eu deixava cair, eu quebrava o violão. Então, mas assim, meu negócio era mais. Eu estudava, claro, mas meu tempo em casa era na rua. Eu ficava jogando bola o dia inteiro, era a minha paixão e é até hoje futebol. Eu ficava jogando bola. E quando eu estava dentro de Eita, casa, eu estava lá. em Minas Gerais, tu é atleticano ou cruzeirense? O cruzeirense. Então, ok. Mas não há de ser nada. Então entendi. Se é cruzeirense, então o futebol não está assim numa boa fase, está que nem eu. Meu time também só me dá dor de cabeça, então faz parte. Você tem sofrido com qual time? Moço, eu tenho sofrido muito com um time chamado Corinthians, rapaz. Ô time que tá me dando chateação. O Corinthians tá meio chato, tá me chateando. Olha que fase, viu? Ultimamente eu tenho dito assim que os adversários estão me dando mais alegria do que o meu time, porque quando perde eu tiro o sarro. O meu não ganha nunca. Acaba que é isso mesmo, você fica secando, não tem jeito. Mas o que vai melhorar agora com o Ronaldão lá? O Ronaldão já deu uma melhorada. Os caras estão recebendo, porque antes eles nem recebiam, né? Pois é, o Ronaldo já tirou o Corinthians do prego uma vez, agora vai salvar o Cruzeiro. É isso aí, tá? Vai funcionando. Eu acredito também. Eu acho que sim. Muito bom. Então, voltando lá para a questão lá da tua infância e tal, você faz a música, você começa a compor e tocar. Aí tem uma outra escala, que é questão de gravar, de estúdio. Como é que deu o teu processo na vida fonográfica mesmo? Como é que você, de fato, chegou e disse, é isso, vou gravar, vou viver na música? Sei. Olha, a minha primeira experiência em estúdio foi muito precoce, porque eu, com meus 4, nessa idade aí, com 10, 11 anos, eu participei de um disco do Milton, chamado Milagre dos Peixes. Eu estava no Rio, de férias, e o Bituca foi gravar e levou a gente para passear. E aí o Bituca, como ele era muito doidão, ele colocou a gente para cantar uma música lá no meio. Então, assim, a primeira vez que eu vi o microfone, né, dentro do estúdio, na técnica, eu tinha 12 anos, 11, 12 anos. Então, assim, desde cedo que eu tenho essa convivência, né, com estúdio, com microfone, com técnica. Isso foi muito cedo também. Mas o momento que você virou e falou assim, é isso que eu quero, e partiu para projeto seu, ou realmente agora com uma questão mais profissional, foi em que ano mais ou menos? Isso, assim, que eu abandonei tudo que eu tinha me proposto a fazer. Por exemplo, eu trabalhava num banco, eu era mecanógrafo, escriturário, eu fazia as conferências lá. Aí isso foi em 79, que eu resolvi ir atrás dos meus 2 irmãos que estavam no Rio, que moravam no Rio, que eram o Márcio e o Lô, e eu resolvi abandonar tudo, falar assim, não, eu vou lá para o Rio, porque eu já tenho uma música que o Lô ia gravar, O Vento de Maio. Então eu falei assim, eu vou ficar fazendo o que aqui nesse banco? Eu quero ir lá gravar, eu quero ir lá para o Rio, sabe, essas coisas de jovem. Eu quero entrar nessa vida aí com eles, porque eu acho que eu tenho jeito para isso, a minha música é legal, o pessoal gostou, então eu me senti empolgado, incentivado a seguir nessa trilha. A primeira gravação dessa música foi com teu irmão ou foi a Elis? Não, a primeira gravação foi de uma cantora de Montes Claros, chamada Aline.
Ela que gravou o Vem de Maio primeiro. E depois o Lô gravou, e depois a Elis, né? Elis Regina. Que essa gravação dela também é uma gravação assim muito lembrada, né? Aliás, era um fenômeno na época, né? Era a grande cantora do Brasil, então. Verdade. Foi uma experiência assim inesquecível, né? De poder conhecer a Elis e ver ela gravando uma música minha, né? Ouvir a gravação dela foi uma coisa assim para sempre. Eu nunca vou esquecer desse dia de ter visto, ouvido a gravação a primeira vez do lado dela, né? Isso foi maravilhoso. Aí não tem como não querer viver num ambiente desse, né? Não tem jeito. É verdade, é isso mesmo, é. Você foi, como diz a expressão, eu vi que entrou o Marcelo Gualberto aqui, ó, um grande abraço, grande Marcelo. Vocês com certeza vão. Marcelo. O Marcelão entrou aqui. Tem a turma do MPC começando a entrar. Você mudou então para o Rio de Janeiro? Você passou a morar no Rio de Janeiro ou você ficou indo e vindo? Você sempre foi aí na questão de Minas? Não, eu fiquei no indo e vindo, porque eu tinha casado, eu me casei aqui, tinha filho, já casei, meu filho nasceu na sequência, então eu não conseguia ficar lá morando. Então eu ia, ficava lá um tempo, voltava, ficava aqui. Aí fiquei nesse trance aí. Mas na época da gravação do Clube 2, eu fiquei lá direto, lá no Rio. Eu pouco aparecia por aqui. Entendi. Em algum momento, Telo, a gente tá, é óbvio, e contando que você tem uma história riquíssima, em algum momento dessa trajetória, você teve contato ou tinha, por exemplo, com a música, com a produção da música cristã, mesmo no estilo de MPB? Você tinha amigos, você conhecia? Como é que era? O que você sabia de música cristã da época? Você conhecia alguma coisa ou não chegava a nada? Olha, a minha cabeça assim não estava presa. Eu não conhecia nenhum trabalho. Uhum. Eu estava exclusivamente ligado nas coisas do Milton, do Lô, do Beto, dos Beatles, do Gênesis, sabe? Do John McLaughlin. Eu pouco me importava e escutava música brasileira mesmo, a não ser desses caras e as bandas que eu gostava. Mas música cristã eu não conhecia, não tinha assim, nenhuma referência. Interessante isso aí, porque é uma época aí, inclusive nos anos 80, né, que tá fervilhando muito também, com base no próprio fenômeno da MPB ali. Então tinham já Sérgio Pimenta, você tinha cantores, mas era muito nicho. É diferente os tempos hoje que as coisas andam tudo junto, né? Era muito mais nichado. Eu possivelmente, eu poderia até ter ouvido falar de alguma coisa, mas nunca parei para poder falar assim, deixa eu ouvir isso aqui, entende? Eu sempre falava assim, tem cheio de coisa para eu ouvir aqui, eu não vou mexer com isso agora, não. Mas assim, ouvi falar, naturalmente, a gente ouvia falar que existia essa corrente da música cristã, né? Entendi. Mas nunca mergulhei. Certo. Eu já falei com muita gente aqui dentro do universo da música cristã, de várias épocas e vários estilos. Mas aí eu tenho uma curiosidade. Você é muito imerso nesse estilo musical, na questão do MPB, do Clube da Esquina. É tua origem, teu DNA, né? A musicalidade, a gente vai escutar as canções, o estilo e tal. Eu, particularmente, lembro, quando eu fui me aprofundar nas tuas músicas, me lembra muito Guilherme Arantes, tem coisas assim que é muito parecido, né? A mesma escola, assim. Agora, nos anos 80, a gente tem uma virada grande, mercadologicamente falando. Você tem a ascensão do chamado rock brazuca, né? Do rock brasileiro. Ele ganha a cena ali, ele ganha o destaque do que vinha, Jovem Guarda, MPB. E aí o rock nos anos 80 ele ganha muita força. Você está se inserindo na música exatamente nessa fase, no que diz respeito profissionalmente, né?
como é que você viu assim essa mudança de cenário? Você percebeu, sentiu? Você escutava Beatles, então você curte rock. Mas como é que foram essas viradas musicais na indústria brasileira para você? Olha, eu tinha algumas coisas da minha preferência, assim, né? Eu sempre gosto muito do Guilherme, né? Do Guilherme Arantes. E aquelas coisas inevitáveis, que eram as coisas que tocavam no rádio, né? Então, essas coisas eu sofri a influência, mas eu lembro que essa época, por exemplo, do que você está citando aí dos anos 80, foi exatamente a época que eu me inseri na banda do Beto Guedes, que aí a gente tinha muitos eventos que o Beto tocava junto com outros artistas, então era uma forma de eu acompanhar o trabalho desse povo, né? Como, por exemplo, o Lulu Santos, o Roupa Nova. Poxa, tem aqui o 14 Bis também, que é um som de um rock lindo também, né, que eles fazem. Então, essa era a influência, a minha percepção era a partir daquilo que eu estava vivendo, daquilo que estava tocando no rádio e dos eventos que eu participava junto com essas pessoas, entendeu? Eu também nunca parei para dizer, deixa eu ouvir esse disco aqui de não sei quem, nunca parei. Eu ouvia aquilo que me interessava, aquilo com que eu trabalhava, aquilo me interessava. Agora, fora as outras coisas, eram as influências do rádio, que era inevitável, da TV, né? O Sim. Chacrinha. Eu via o Chacrinha, eu via tudo que estava fazendo sucesso na época, ouvia, gostava de muitas coisas, outras nem tanto, mas Qual tem foi um o, amigo. qual foi o teu primeiro programa nacional de TV assim que você foi e falou assim, gente, estou aqui? TV grande assim que você tenha feito que te marcou ali, que você falou, gente, cheguei aqui. Eu fiz alguns programas assim com o Milton, né? Que eu achei super legal. Fiz também com o Lô alguns, mas eu acho que o primeiro que eu fiz foi um Altas Horas, Olha, que eu fiz há muitos anos com o Bituca e o Serginho Groisman lá até resolveu conversar comigo, da banda ele resolveu conversar comigo, e foi super legal. Quanto tempo você conhece esse cara aí? Ele perguntou para mim, quanto tempo eu conheci o Milton, né? Aí eu falei, desde quando eu nasci. Aí foi uma coisa que marcou, né? Depois eu fiz outra ele não sabia que você era da família. família, exatamente, é. Aí ele falou assim, mas tal, eu falei assim, desde quando eu nasci, é que eu quase que atestando assim, a idade do Bituca, né? Eu falei assim, esse cara deve ser velho. Mas Entendi. aí depois eu fiz a Fátima lá também, né? A Fátima Bernardes, com o Lou, com o Samuel. A gente faz aí alguns. Agora, aqui na nossa esfera, que é a coisa mais mineira, eu lembro que o primeiro programa que eu fiz foi um programa de esportes que tinha aqui em Belo Horizonte, chamado Minas Esportes, que tinha o lendário e saudoso Oswaldo Faria, Coragem para Dizer a Verdade. E ele tinha um problema que ele não conseguia falar o P com L. O P com L virava P com R. Então ele falou comigo assim, explica aí esse disco seu, explica. Nossa, num programa de esporte, que interessante. Ele falou assim, não, agora explica para nós, explica esse disco aí, explica. Você gravou isso quando? Explica. Eu falei assim, pô. Que coisa! Mas a gente já vai entrar nas questões do som do céu, mas antes disso eu queria que você falasse, tem aí uma história já nos anos 2000, tem a questão do Grammy, né? Essa foi uma história muito legal, porque ela surgiu a partir de um show que teve aqui em Belo Horizonte. Teve um show aqui em 76, 77, do John McLaughlin, da Mahavishnu Orquestra, que eu sou, talvez seja o maior fã do John McLaughlin, um dos maiores. Eu sei que tem gente que gosta como eu, como o Cláudio Venturini, por exemplo, o Marcos Viana, esses caras são apaixonados com o McLaughlin também.
Mas teve um show do McLaughlin aqui em Belo Horizonte com o Egberto Gismonti. Esse show foi no Minas Tênis. Então estavam todos os guitarristas da cidade estavam nesse show na primeira fileira para ver o McLaughlin tocar o violão dele lá, a guitarra, né? E teve uma música que ele tocou com o filho do Ravi Shankar. A música, saiu a banda do palco, ficou ele no violão e o filho do Ravi Shankar no violino. Mas foi, assim, uma coisa impactante. Eu fui encostando assim, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu fiquei assim, eu cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus, como é que pode ter uma música tão linda? E aí foi a partir daí que eu fiz o meu tema, inspirado nessa música. Eu falei assim, gente, eu podia tanto fazer uma música bonita igual essa. E aí eu comecei a viajar um pouco nos acordes daquela música e eu acabei fazendo uma, que era um tema instrumental que, por sugestão do Beto Guedes, acabou virando uma música cantada. Que o Milton fez a melodia e a letra desse tema meu, que é o... Era um tema doidão. Só que é o seguinte, eu fiz ele no violão, na verdade, depois que eu adaptei para o piano. E aí o Beto ficou doido, o Beto Guedes ficou doido com esse tema, falou assim, nossa, eu tenho que gravar isso. E aí ele mesmo sugeriu, pede o Bituca para fazer uma melodia e dar um jeito para eu gravar isso, para ela se tornar uma música cantável. E aí eu atendi a sugestão, o Bituca fez uma letra linda, uma melodia linda também, foi indicada ao Grammy, o Beto gravou e ela foi indicada ao Grammy, a gravação do Milton, né? E aí depois acabou ganhando o Grammy Latino de Música, uma parceria minha com o Milton, olha só que honra. Você foi ou foi só o Milton? Vocês foram para a premiação? Como é que foi isso? Não, isso foi o seguinte, foi em Miami, a festa foi em Miami, e o SBT até começou a transmitir a cerimônia. E eu comecei até a ver, mas eu falei assim, eu não vou esperar esse negócio, não. E aí eu fiquei na frente da televisão, deitado vendo, já era 11 horas, 11h30, e eu não vi até o final, eu dormi. E aí, na hora que eu acordei, estava a televisão, já tinha saído do ar. Eu fui lá, desliguei a televisão, continuei dormindo. Aí tocou o telefone, 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, tocou o telefone, era o Milton. Era o Bituca, falei assim, cara, nós ganhamos o Grammy, você não tá ligado, não? Eu falei assim, não, tô totalmente desligado, tava dormindo. Que bacana! E aí, o Grammy. E ele no Rio, ele já estava comemorando, aí eu comecei a comemorar na hora, aí eu comecei a pular na cama, eu falei assim, opa, que beleza. Nossa, a premiação... essa música, ela foi música de novela também? Ela foi do seriado, né? A Casa das Sete Mulheres. Ah, é da Casa das Sete Mulheres, ok. E aí é o seguinte, tem o arranjo dessa música, quem fez foi o Elmir Deodato. E aí eu abri um show do Elmir, uma vez lá em São Paulo, tinha um projeto que eu fiz a abertura do show do Elmir Deodato. E eu tive a oportunidade de falar pessoalmente para ele. Falei assim, Elmir, esse Grammy, a metade é sua, cara, porque o arranjo que ele fez, antes de entrar o piano, ele coloca uma orquestração que prepara tudo. Ele escreveu uma coisa genial, genial. Então, foi um impacto para quem ouviu. Para quem estava julgando na hora, quem estava os júri na hora, falou assim, o que é isso? Só que coisa mais linda. Aí entra a música com o Milton cantando, você vai querer mais o quê? Né? Aí, de jeito, ganhou. Verdade, que coisa incrível.
Acabou falhando um pouquinho, repete. Aí é isso que eu falei, que eu tive essa oportunidade de falar com o Emílio Deodato, pessoalmente, que o Grêmio eu devia muito a ele, o Grêmio que eu tinha ganho, pelo arranjo que ele fez. Que fantástico, que coisa. Muitas realizações aí, né? E é uma história realmente muito rica. Eu queria agora que você falasse pra gente como é que, em que momento, você já disse que não tinha contato, né? Assim, não tinha parado para ouvir música cristã, não conhecia, não era muito da tua praia. Como é que aconteceu o som do céu na sua vida, assim? Como é que você foi parar lá? O que que você sabia antes? Quando você chegou lá, o que que você viu, assim? Como é que começa a tua história com o som do céu? Essa história é muito linda, viu? Isso aí é uma história muito legal, porque eu tenho um irmão, né, chamado Ié, que é o Ié Borges, é um grande compositor, e ele tinha umas amizades assim dentro do círculo evangélico. Apesar dele ainda não ser, ele tinha alguns amigos. E aí um amigo dele, que é o nosso querido Jairão, que até me ligou ontem, lá da Alemanha. Ele me ligou ontem da Alemanha. O Jairo, não sei se você conhece ele, Jairo Soares. É um homem maravilhoso, um cara bendito. Conheço Esse as cara, histórias, né? Já me falaram. eu não conhecia o Jairão e ele me ligou. Eu estava separado na época, eu estava morando lá em Santa Teresa. Minha vida estava de cabeça para baixo. E aí eu recebi uma ligação do Jairão, perguntando se me interessava fazer um show lá no Som do Céu. Eu falei assim, quanto? Primeira coisa, né? Falei assim, ó, interessado. Quanto que vai ser? Como é que é o negócio? Aí ele falou assim, ó, eu vou procurar saber lá e te falo, mas se você se interessa, eu falei, interesso. Tá meio falhando, né? Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Aí eu fui, o Jairão me acertou essa produção de eu fazer o show do Som do Céu. E aí eu fui lá no dia, essa história demais, que eu fazia tudo, eu fumava maconha para fazer qualquer coisa, eu era viciadíssimo em maconha, sabe? Então isso tem 16 anos, foi 2006, 16 anos. Vai fazer 16 anos agora, semana que vem. Aí eu fumei, eu fiz um grandão lá e dei as minhas tragadas e fui doidão fazer meu show, que era a minha vida. Uai, estão falando aqui. Ei, a cobrinha falou que tá sem som. Eu tô te ouvindo. Ele dá uma cortadinha, mas eu tô te ouvindo bem. Tá. Aí, vamos seguir. E aí eu fumei e fui fazer o show. Aí eu cheguei lá em São Sebastião, né, das Águas Claras. Cheguei lá. Eu falei assim, nossa, que lugar é esse? Que coisa estranha. Porque eu achava todo mundo muito simpático, então isso me incomodou um pouco. Eu achei todo mundo meio sorrindo, assim, para mim, com aquela carinha, sabe? Aquela cara de boa, assim, todo mundo olhando para mim. Eu falei assim, mas que coisa. Eu imaginei, né, no meu íntimo, eu falei assim, mas que falsidade, esse povo fica todo mundo com essa cara boa olhando para mim. Eles nem me conhecem, né, direito. Aí, e outra coisa que me chamou muita atenção é porque eu não via ninguém fumando nada, nem cigarro, e todo mundo numa boa, não tinha latinha de cerveja, não tinha nada, estava todo mundo com a cara boa. Aí eu pensei, vou lá. Aí eu fiz o show. Aí foi super legal o show, o pessoal cantou as músicas todas que eu toquei, sabe? Ficou um clima bom, eu me senti à vontade, fiquei todo feliz. Pessoal, esse povo é legal, esse povo. Tô gostando dessa galera aí. E aí, no final do show, alguém sugeriu, não sei se foi o próprio Marcelo, o Marcelo está aí para falar a respeito. Alguém sugeriu
não sei se foi o Jairão. Falei assim, a gente pode fazer uma oração por você? Fazer uma oração em cima do palco? A gente quer fazer uma oração, pode? Eu falei assim, claro, pode fazer. Para mim, não tinha o menor problema com oração. Eu falei assim, pode fazer. E aí eles foram fazer oração, aí todo mundo fechou o olho. Todo mundo estava presente no ambiente, fechou o olho e começou a orar. Só ficou eu de olho aberto. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fechar o meu olho também. Aí eu fiquei com um aberto e o outro fechado, olhando para aquele povo, né? Falei, que é isso? Aí acabou a oração e acabou o show. Eu tirei foto, dei autógrafo, normal, igual show normal. E aí foi minha volta para casa. Aí na hora que eu cheguei, eu fui mexido, sabe? No caminho, no carro já, eu fui meditando naquilo. Falei assim, mas por que eu nesse lugar? Por que eles me chamaram? Por que esse povo está tão feliz? Por que eu fui tão bem tratado? Por quê? Aquele tanto de porquê. Por que eu estou vivendo a minha vida assim, que eu não estou com essa alegria que esse pessoal está? Por quê? Por quê? Aí cheguei em casa. Eu cheguei em casa, pastor, aí estava lá um baseado lá que eu tinha fumado, a metade dele, a outra metade estava lá, né? Aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, não, eu não vou fumar isso mais, não. E aí foi uma guerra, eu me emociono de lembrar disso, porque foi uma coisa maravilhosa. Porque a minha carne queria, mas eu tinha nascido no espírito. E aí eu não me dobrei. Eu falei assim, eu não vou fumar isso mais. Eu não vou. E aí, no auge do meu desespero, eu resolvi fazer o que eles tinham feito para mim lá depois do show. Eu resolvi fechar meu olho e orar no nome de Jesus. E isso teve um impacto muito forte na minha vida. Que eu, ao mesmo tempo que eu queria fazer um negócio, eu falei assim, não, acabou, agora é outra coisa. Agora eu vou olhar para outro lugar, eu não vou olhar mais para isso. E aí eu peguei uma Bíblia que eu tinha surrada lá, que eu nem usava ela, que eu tirava mais era papel dela para enrolar, basear. Aí eu comecei a ler essa Bíblia e chorava. Eu lia e chorava, lia e chorava. E fiquei meses nesse processo. E aí o Jairão me ligou, no meio uma semana depois, alguns dias depois, ele me ligou para saber como é que eu estava. E aí, tudo bem? Como é que foi lá? O que você achou? Eu falei assim, cara, me ajuda, porque eu estou totalmente perdido. Eu não sei o que eu faço mais da minha vida, eu não quero mais fumar nada, eu estou sem saber, estou lendo a Bíblia, não entendo nada. Você, pelo amor de Deus, agora você me ajuda. Nossa, eles não sabiam. Você foi, fez o show, voltou e a turma não ficou sabendo. Oi? Você fez o show e a turma não ficou sabendo do pós. Ficou em casa, né? Assim, ficou você e Deus ali. Exatamente, é. Aí o Jairão foi assim, muito generoso. Ele falou assim, olha, eu sei o que está acontecendo com você. Você tem que ter calma e eu vou te indicar uma pessoa para você conversar com ela. Eu não sou o mais indicado para te falar o que está acontecendo com você. Mas tem uma pessoa que você vai ligar para ela e ela vai conversar com você sobre isso que você está sentindo aí. E na hora que eu desliguei o telefone, essa pessoa me ligou. Já me ligou direto. Oi, Telo, aqui é o pastor Gilvan. O Jairão me falou sobre você e tal. Você quer vir dar um pulo aqui na nossa igreja? Hoje tem um culto aqui. Eu falei assim, claro, estou indo agora. Ele falou assim, não é agora, não, é à noite. Eu queria ir na hora. Ele falou assim, à noite, então você vem. Aí eu fui e foi maravilhoso, porque eles me receberam. É uma igreja muito pequenininha, com poucas pessoas. E na hora que eu cheguei, tinha uma mulher, a Cizinha, tocando piano, lindamente, um hino lindo, e eu já cheguei chorando. Eu sentei do lado do piano e chorei, mas chorei. Eu desaguei minha vida inteira, chorei muito.
E aí eu comecei a frequentar essa igreja. Então foi assim, o nascimento a gente chora, né? A gente, para nascer, a gente chora. E o renascimento, a gente chora mais ainda, porque eu vi que minha vida tinha mudado a partir daquele dia, a Que partir coisa daquele som linda. do céu. Aí foi maravilhoso, que aí eu comecei a estudar a Bíblia, a orar, e aí minha vida foi outra coisa. Eu amo o Senhor Deus, eu adoro esse Deus, eu amo a palavra dele, eu creio que ela é a minha verdade, é aquilo que eu tenho que saber de Deus, eu sei que está na palavra dele. Então, isso é uma constância há 16 anos. E eu tenho muita alegria de poder estar agora, de novo, voltando ao som do céu. Claro que não é depois daquele dia, não. Eu fiz outros depois, Sim. né? O som do céu. Mas esse, mais especialmente, porque a gente teve essa parada aí, né? Da pandemia. Então, é muito... Nossa, gente, o negócio do renascimento é uma coisa... Ninguém vai entender, a não ser quem viver. Quem está ouvindo a gente agora e que não experimentou o que eu experimentei, essa sensação, não vai entender. Vai ser loucura, vai ser esse cara tá doido, ele teve um surto lá e agora está com esse papo aí. Possivelmente você pode achar isso, mas o dia que você tiver a experiência do novo nascimento, você me procure e nós vamos falar a respeito. Eu fiquei curioso. Você falou da igreja, uma igreja pequena. Que igreja foi essa que você foi acolhido nesse momento? É a Presbiteriano da igreja que tem. Pampulha? É, Olha só. a igreja. E você, então, nesse processo agora, conhecendo igreja, entrando no universo novo, e até voltando no Som do Céu, eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que ficou a tua percepção e qual foi o impacto da música cristã, assim? Como é que você foi se situando e vendo? Você é músico, é óbvio que isso te chamou a atenção, de alguma maneira, assim, músicas que você lembra que te marcaram, que você foi ouvindo. Como é que foi agora nessa nova etapa? Nossa, foi. Olha, eu esqueci de acrescentar, né, de entrar nesse detalhe. O que eu ouvi antes da minha apresentação, nesse dia bendito, foi de uma importância. Eu vi o Carlinhos Veiga, eu vi o Nelson Bomilca, eu vi o João Alexandre tocando, eu ouvi esse pessoal todo tocando. Aquilo para mim foi uma porrada, foi um soco na cara, tum, no meu preconceito de achar, porque esses crentes, essa música, essa chatice de música crente, música evangélica, foi um soco, eu tomei uma pancada. Então, a minha conversão já começou ali, meu coração endurecido, eu fui ver a qualidade dos caras, a verdade que eles estavam proclamando, as melodias. Então, aquilo para mim já foi um impacto muito grande. Aquilo já fez a maior diferença. Eu sou muito grato a eles. Eu sou muito grato a eles pela oportunidade que eu tive de vê-los assim tocando. Eu cito esses três, mas tiveram vários outros que eu me lembro. Esses três assim foram os mais impactantes, né? Eu falei assim, gente, esse pessoal é bom demais. Esse pessoal é bom. Cara, foi uma coisa maravilhosa. Aí eu fui com 20. Na hora que Deus falou comigo assim, meu filho, você quer vir comigo? Eu falei assim, não, mas eu agora, rápido, sempre, me perdoa, vamos, eu quero. Isso é porque a minha versão, o tamanho do meu sofrimento também, né? Da minha vida pregressa, o tanto que eu estava perdido e sofrendo. Então, é uma coisa que junta com a outra, né? Junta aquele tanto de sofrimento, aquele tanto de graça. Junta os dois, abraça. Deus fala assim, nossa, tchau, agora é outra coisa. Aí nasce uma outra coisa. Nasce um novo cara.
Tem alguma canção, não necessariamente daquela noite, mas alguma que passou a te acompanhar, que serviu nesse processo, que você escutou, que te ajudou? Tem alguma música que te remete a essa fase? Não, música não, mas tem uma coisa que me acompanha dos primeiros momentos lá, que é o trabalho do Cornélio Augusto. O Cornélio é um cara da maior memória que eu conheço, que eu já ouvi falar, é ele. Ele decora assim, ele chega na tua igreja, você conhece ele fala um livro inteiro de cor. Ele é impressionante. E eu tive a honra de conhecê-lo, de almoçar com ele, e ele me presenteou com o trabalho dele. Então, é uma coisa que me acompanha até hoje. Eu escuto diariamente o Cornélio com a Bíblia dele falada. Então, para mim, eu sempre ouvindo, mais do que música, mais do que Olha música, que interessante. é a palavra falada, é a Bíblia falada. Estou sempre ouvindo, sempre, sempre. Nunca deixei de ouvir. Fantástico. A música, tô até aqui perguntando, é o Léo Lages, acho que é isso, porque coloca tudo junto, né? Ele está perguntando se a música Tristece, ela é depois desse período? Você compôs ela depois ou foi antes? Não, foi antes. Ela foi Foi antes. antes. Porque ele está perguntando se é um tipo de pedido de perdão. 2000. A melodia e a letra o Bituca fez depois, no começo dos anos 2000, né? E aí, na verdade, a música já existia, né? O tema já existia, e a letra o Bituca fez para mim e para o Beto. Ele falou isso. O dia que eu, pelo telefone, ele me passou a letra, ele falou assim: eu fiz para você e o Beto. Como você pode pedir para eu falar do nosso amor? Que foi tão forte e ainda é, mas cada um cada um foi para um lado, né? É uma letra linda, né? O Bituca também, ele é um cara maravilhoso. Ele sabe mexer profundamente. Uma coisa que eu sempre digo, e depois de ter conversado com tanta gente, descobrir as histórias das músicas deixam as músicas ainda mais bonitas, né? Porque Verdade. você tem o contexto do que está acontecendo. E dentro disso, você tem. Eu até perguntei no privado, vou fazer aqui para ficar gravado também. Você tem composições depois disso, composições focadas mesmo na tua experiência de vida, com a temática cristã? Como é que ficou o teu jeito de compor depois disso? Você me mandou uma música lindíssima, que é antes da tua experiência de conversão, mas que você pega a letra e realmente ela é cristã, na essência, né? Exatamente, isso é uma inspiração do meu pai, né? Que ele escreveu essa letra, né? Que é o Poder Mágico, que até o Gerson Borges, que é outro que eu esqueci de citar, mas que é um cara também que impactante o trabalho dele, né? Um cara maravilhoso. E ainda é Borges, é quase meu primo, ele se trata de primo. Que maravilhoso o Gerson. E ele gravou, né? O Poder Mágico também. Mas eu tenho uma opção de coisa. A mais recente que eu fiz é que eu musiquei o Pai Nosso, que eu quero ver se eu lembro. Posso tentar lembrar ela aqui? É óbvio, por favor, pode tocar e cantar. E quer ver? Deixa eu ver. Pai Nosso. Ah, não, peraí. Tá errado. Desculpa. Vou voltar à introdução, hein, ó. Sem problema. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o
Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso. Uau! Sei como é que tá o som. Não sei se tá bom. Não, deu para ouvir. O piano está saindo, o teclado está saindo um som bom. Tem uma opção de coisa. Eu sempre tenho feito. Não, deu para ouvir, sim, deu para pegar, ficou bom, ficou bom. Eu tô com o fone aqui olhando, mas eu consegui ouvir bem. Ah, legal. Ah, pois é, tem um monte de coisa, eu tenho outras, eu tenho até um projeto que eu comecei, que eu quero terminar de gravar essas composições. Eu devo ter umas 10 já, nessa linha, né? Coisas bíblicas e de testemunho mesmo, né? De coisas que aconteceram comigo, de salvamento, de salvação, de livramento. Tem uma história aí, na minha vida, você imagina. Eu tive essa experiência no Som do Céu, mas tive problemas também. A vida de todo mundo é cercada de lutas, né? De tribulações. E uma vez eu estava meio flertando com o meu passado. Uma coisa boba, uma coisa da internet. Tinha uma coisa na internet acontecendo e eu comecei a dar uma atenção a mais do que eu deveria ter dado para aquilo. E aí eu falei assim, poxa, e aquilo, minha consciência assim, peraí, mas isso aí é coisa de antigamente, você não pode ficar com esse papo aí, não. E aí, essa é impressionante também. Eu, do nada, assim, eu olhei, tinha um ovo dentro da minha boca, cara. Tinha uma bola de sangue, eu passei a língua, assim. Eu falei assim, mas o que é isso? Isso não estava aqui. Eu acordei de manhã, não tinha isso não. Aí corri, fui no espelho, levantei assim, olhei, estava uma bola desse tamanho, do nada. Uma bola dentro da minha boca de sangue. Eu falei assim, meu Deus, eu já sabia o que era. Eu sabia o que era. Deus fala comigo. Graças a Deus, Ele fala comigo. E aí eu me arrependi, comecei a chorar na hora dentro do banheiro. Assim, meu Deus, eu já sei o que é. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia estar fazendo isso.
E aí, depois do meu choro, depois de tudo, passei amor, não tinha nada mais, ela sumiu. Nem gosto de sangue, nada. Eu cuspi, falei assim, mas o que é isso? É uma experiência mesmo, uma experiência na carne. As experiências, as experiências fazem parte, né, da nossa caminhada. Filho, eu vou te mostrar que eu sou seu pai. E ele me mostrou. E aí eu fiquei muito impactado com aquilo e fiz uma música na hora. Eu fiz uma música na hora que é assim. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu ensinas a tua lei. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar os seus filhos. Fosse o auxílio do Senhor, eu não estaria aqui, não fosse a bondade do meu Pai, que em silêncio estaria a minha voz. Não fosse o auxílio do Senhor, eu não estaria aqui. Não fosse a bondade do meu Pai, e em silêncio estaria a minha voz. É aquele negócio, não fosse o auxílio do Senhor, esse é o Salmo 97. Me faltou agora o número. Mas é isso, o que eu quis dizer é que o Senhor não desampara, né? Ele não desampara. Ele conhece meus pensamentos, que são pensamentos vãos, que se não for pela graça dele, eu vou atolando o pé. Eu vou atolando o pé. Então ele tem que me chamar, falar assim, opa, vem cá, ué. Não atola o pé não, filho. Você não é novo? Eu não te chamei aqui para você andar comigo? Então, peraí. Então foi isso que aconteceu. Essa bola que deu dentro da minha boca, foi isso. Foi um comportamento errado que eu estava tendo. Eu não cheguei a me aprofundar, mas já estava para enfiar o pé na jaca. Na beira do abismo. Peraí, ué. Peraí. Ele, como pai, ele chegou e falou assim, peraí, meu filho, não é isso não, ué. Peraí. E eu entendi. Eu entendi a bola dentro da minha boca. Eu entendi na hora. E eu me arrependi e chorei e a bola sumiu. Ah, glória a Deus. É impressionante. Isso é uma coisa normal? Isso não é uma coisa, isso é uma coisa excepcional da graça de Deus. Então eu tenho isso. Minha vida é assim, cara. Eu dou graças a Deus o tempo inteiro. Eu ando ele está do meu lado o tempo inteiro, me guiando. Glória a Deus. Aí, eu pego a palavra dele, olho e falo assim, nossa, peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Tem um negocinho aqui que está precisando dar uma manejada. É assim que a gente vive, é ou não é? O senhor sabe bem disso. É verdade. Como é bom ouvir testemunhos assim, ver o que Deus tem feito. Você vai se apresentar qual dia do Som do Céu na semana que vem? É semana que vem já, né? Começa sexta-feira, eu acho, quinta. Inclusive, eu estou falando em primeira mão para minha produtora, que eu não tinha falado isso com ela, porque isso é uma coisa tão especial. Eu quero agradecer, né, a Ana Lu, que é minha produtora, e ela está me lembrando aqui, ó, para lembrar para todo mundo aí, para entrar lá no meu Instagram, que é @telo_Borges, no meu Instagram. Isso. E aí tá ela aqui, já é só clicar aqui que vê, é verdade. Que é o mesmo evento que ela está acompanhando aí, que eu, há 16 anos atrás, fui colhido
me pegou assim, falou assim, vem cá, o vem cá de Deus na minha vida, vem cá. E aí pronto, tá explicado. Graças a Deus. Sexta-feira, né? Então, para a turma que está em Minas aí, e tem os perfis do Som do Céu, da MPC, então tá fácil de conseguir as informações até para aí poder assistir, né? A live, para quem não conhecia aqui o perfil, eu deixo ela salva, ela fica aqui, eu jogo ela para o YouTube depois, vira podcast, enfim. Muita gente vai poder acompanhar. Você falou aí da questão, e você continua, obviamente, na música, até para a gente já ir caminhando aqui para o final. Diga, você está me ouvindo? Estou ouvindo, é porque o pessoal está perguntando aí uma opção de coisa, e eu não estou, a gente não está respondendo. Aí o pessoal entrando lá no meu Instagram, depois eu respondo cada uma dessas perguntas, tá? Ótimo, isso. Eu acabo, quando eu faço aqui as lives, a gente vai contando a história, algumas respostas acabam até acontecendo. Quem chegou agora, a gente já tem 1 hora de conversa, ele falou sobre as fases ali da vida dele. Você continua, explica pra gente, até para aqueles que não têm tanto contato, você continua com o clube, assim, o clube hoje ele é um coletivo. Como é que está a tua relação com isso? E como é que você sente hoje? Você tem uma história desde os anos 70 na música, estamos em 2022, você já viu muita coisa. Como é que você sente o momento musical hoje? Como é que é trabalhar com música em 2022 no Brasil? E o clube virou um coletivo, é isso? Como é que está a relação com o Clube da Esquina? Na verdade, essa denominação Clube da Esquina fica parecendo que tem um espaço físico ou uma associação. Ela é totalmente... ela não é ela é imaginária, entendeu? Ela não é uma coisa pagável. Então, por exemplo, eu nunca falei com ninguém assim, porque eu sou do Clube da Esquina, não. O pessoal me coloca, o pessoal fala assim, esse cara é do Clube da Esquina. E eu falo assim, sou, tudo bem. Mas não tem aquele negócio, o Clube da Esquina, não sei o quê. Na verdade, é uma citação criada pela minha mãe, né? Que o pessoal perguntava onde estavam os meninos, onde está o Lô, o Marcelo, o Ié, onde está esse povo? Cadê? Estão lá naquela esquina, aquele clube, lá, aquilo ali é um clube da esquina, minha mãe. E aí virou um termo mundialmente conhecido, né? Uma coisa... Aproveitando, você está falando sobre isso, só pegar uma deixa. Eu vi eu gosto de propagandas assim, não? Eu gosto de admirar. Tem uma arte aí, tem gente que sabe fazer propagandas incríveis. Eu vi uma que eu vou te falar, eu achei ela emocionante, que é justamente o Milton, teu irmão ali falando eu não lembro se é do Airbnb, eu sei que é sobre a casa. Né? Eles estão ali num clima de praia e tal, falando da casa, relembrando histórias. Eu achei aquilo sensacional. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, essa casa mesmo, ela é histórica mesmo, ou é por causa da propaganda? Mas eu achei, eu não sei se você viu a propaganda, mas é falando do clube, né? Eu achei uma coisa assim maravilhosa, são 3. O Milton, teu irmão, eu não lembro o terceiro agora. Mas é falando sobre isso, dando a entender da casa das memórias, né, que traz aquele espaço. Então eu achei lindo ali aquela questão com o passado da gente em um lugar físico, né? E você está explicando agora como é que é o clube. Porque na verdade é uma esquina lá da rua Divinópolis com Paraisópolis, que tem aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, e a casa dos meus pais, que é ali naquele quarteirão. Então, ali que aconteceram muitas coisas naquela casa e naquela esquina, do pessoal tocar violão, de compor. Então, fica aquela coisa, o pessoal vai lá tirar foto da casa, tirar foto da esquina, mas é uma coisa é tudo no coração mesmo, não é especificamente, isso aqui é o Clube da Esquina. Não, o Clube da Esquina é imaginário. A tua sobrinha está aqui falando, é do 5º andar, empresa de aluguel de casa. Eu achei, depois você dá uma olhada, você não viu ainda, eu achei uma propaganda sensacional. Legal, quero ver. Eu quero ver, linda sim. Mesmo.
Então, mas como é que tem hoje ali? Você falou, não existe essa questão física, mas o nome Sim. você mantém? É uma questão de coletivo? Como é que funciona hoje ou não? Não tem nem a questão de nome de nada. Não, quem faz essa citação, essa conotação é dada pelo público, pela imprensa, Certo. entendeu? Isso existe assim, para os caras mesmo, para o Milton, para o Lô, para o Beto, para o Toninho, para mim, esse negócio não existe, não. Isso é. A gente continua encontrando, trabalhando. Por exemplo, eu trabalho com o Lô até hoje, a gente já fez muitos shows juntos, assim, eu e ele, e eu sou da banda dele, tenho um orgulho de acompanhar ele no trabalho dele, ser o tecladista, né? Tem trabalhos eventuais que o Beto participa no meu disco, eu participo no trabalho do Beto, em algum show que a gente faz junto. Então, assim, continua convivendo, mas nada assim, vamos fazer não sei o que do clube, porque o clube não tem nada disso. Quem fala isso é o público e a empresa. Aquela Entendi. coisa rígida. O clube, os grupos, a associação, nada disso. Isso Que não legal, existe. entendi. Tá certo. E aí, como é que é ser músico em 2022? Uai é de carioca, é É isso não? mineirinho? Eu continuo vivendo a minha vida, trabalhando, compondo, né? Com os projetos aí a serem executados, né? Tem muita coisa para ser feita. No meu trabalho especificamente, eu tenho muita música inédita que ninguém conhece, então eu tenho esse ministério de poder gravar e registrar esse trabalho meu, né? Como se não bastasse o tanto de música que eu tenho, ainda tem amigos maravilhosos, compõem super bem, que eu fico a fim de gravar as coisas deles, né? Como tem o nosso querido Denis Campos, lá de São Paulo, que é um parceiro que eu tenho, como tem o Eduardo Maciel, que é um cara de Montes Claros, super compositores, né? Os caras compõem muito bem, e ainda eu fico a fim de gravar as coisas deles, ainda por cima, além das minhas, né? Então, assim, eu continuo na minha vida de músico mesmo. Uma hora eu estou fazendo um show meu, outra hora eu estou fazendo um show acompanhando o Lô, uma hora eu estou fazendo uma live com o 14 Bis. Eu tenho um show muito legal com o Cláudio Venturini. Inclusive, a gente faz domingo agora no Minas Tênis. Quer dizer, vamos atacando em todas as frentes. Toco lá na minha igreja, aos domingos, É a sempre mesma que. igreja? Você está lá até hoje ou você está em outra igreja? Não, eu estou numa aqui mais próxima agora. Eu estou na Presbiteriana da Cidade Nova. Vou lá, toco também, sabe? Então, tem mil coisas acontecendo, meus filhos, meus netos, a minha esposa. Então, tem muita coisa para a gente cuidar, né? Tem a carreira, que eu estou agora num novo momento com a minha produtora querida, que eu já mandei um abraço para ela, a Ana Lu, que a gente está fazendo um trabalho aí para poder melhorar as redes sociais e tudo. Então, estamos a mais de 1.000, com a graça de Deus. Graças a Deus. Olha, eu só posso agradecer por essa conversa, pelo testemunho maravilhoso. Eu não conhecia, né? Conhecendo aqui essas histórias. Feliz com a volta do som do céu, o pessoal da MPC que fez o meio de campo para que a gente pudesse conversar. E feliz mesmo, né? De ver como o Senhor te alcançou, transformou, como isso frutifica e que continue, né? Tanto na palavra quanto na música abençoando. E eu queria, para finalizar, que você tocasse o que você quiser, uma música, a que você quiser, mas para a gente finalizar com essa pitada musical. Tá bom, então deixa eu agradecer todo mundo, né, que participou aí, a você, pastor, pelo convite, o pessoal do Som do Céu, minha gratidão eterna por tudo que foi proporcionado para a minha pessoa ali naquele dia, e a gente vai estar lá sexta-feira. Domingo agora a gente, eu e Cláudio Venturini, meu irmão, meu parceiro querido, no Minas Tênis, Instagram, @telo_borges. Deixa eu ver o que eu vou encerrar aqui. Então, um beijo para todo mundo. Deixa eu tocar uma. Deixa eu ver aqui. Então tá. Deixa eu fazer essa aqui.
O amor acabou de chegar. Agora estou na estrada do amor, seguindo seus passos, vou aonde for. Sua presença fixa o meu olhar, em meu pensamento você sempre está. Leve como acordes da manhã, teu sorriso me faz lembrar um dia de verão, saudade em frente ao mar, aperto no coração. O amor acabou de chegar. Deus abençoe a todos. Amém. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.